Gente, eu vi a entrevista que o Mauro César Pereira deu para o pessoal do Charla, né? Uma entrevista bastante interessante, de quase 3 horas, né? E ele falou sobre o Vasco. Vamos comentar isso? O que ele falou do Vasco da Gama? Primeiro, lembre-se, né? Se uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade contada 1000 vezes torna-se mais verdade ainda. Opte pela verdade sempre, né? E, gente, compartilha aí o vídeo, por gentileza, deixe os comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like no vídeo. Dê o like agora, não deixe para dar o like no final. Então, o Mauro César Pereira, ele estava falando lá com o pessoal do Charla, né? O Betão, Bruno Cantarelli e tal, sobre a situação do Vasco, né? E ele falava o quão difícil é a situação do Vasco e a dificuldade que o Vasco está tendo para conseguir uma SAF, né? Já que a 77 Partners, né, ela deixou o clube a ver navios, né? E o Vasco precisa de uma nova SAF. Aí tinha um armador grego aí que estava interessado, mas parece que não está mais e tudo isso, né? Olha, gente, eu ainda atribuo grande parte dos problemas do Vasco ao que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás chama-se Eurico Ângelo Miranda. Eurico Ângelo Miranda. Olha, eu durante uma parte grande da minha vida achei que esse homem era o demônio, né? Muito mal influenciado, inclusive, pelo Juca Kfouri, de quem eu era fã, né? Que o Juca Kfouri só via o lado ruim do Eurico Miranda e não via que o Eurico Miranda tinha um lado bom. E tinha, né? Mas o Juca Kfouri é maniqueísta, né? E eu, influenciado por isso, eu só via o lado ruim do Eurico Miranda e não via o lado bom. Por exemplo, foi o Eurico Miranda que criou a Copa do Brasil, né? Essas coisas não falam. Foi o Eurico Miranda que criou times dos mais competitivos que o Vasco já teve. Agora, que ele gostava de uma fanfarronice, de levar uma vantagem, de ludibriar, né? Ao contrário do que dizem, ele muitas vezes deu a palavra dele e não cumpriu, né? Isso também é verdade. Vamos dizer que o Eurico fez mais mal para o Vasco e para o futebol do que ele fez bem para o Vasco da Gama ou para o futebol, né? Mas ele fez algumas coisas boas pelo time, sim, pelo clube, sim. Agora, há que se reconhecer isso. Agora, o fato é que quando ele assumiu a presidência do clube lá em 2000, o clube estava falido, o clube estava brigado com a Globo, o clube era o mais detestado do país, né? E muita gente ainda detesta o Vasco até hoje por conta disso, né? Era o mais detestado do país por conta dele, né? Por conta das coisas que ele fazia. Era uma coisa curiosa, porque o mais amado do país era o Flamengo e o mais detestado do país era o Vasco, né? Então, muitas das situações daquela época levaram o clube para o caminho que ele foi. Depois não foi muito feliz com seus presidentes, né? Inclusive com o Roberto Dinamite, eu tenho que admitir, o Roberto Dinamite foi razoavelmente bem na primeira gestão, mas foi péssimo na segunda, né? E o presidente Pedrinho não, ele tenta fazer o que ele pode. Ele é bem intencionado, né? O Pedrinho é um cara bem intencionado, né? Só que o clube está muito deteriorado. E quem gerou essa deterioração do clube foi Eurico Ângelo Miranda, né? Porque na época anterior a ele, quando o presidente era o Antônio Soares Calçada, o clube estava nos trilhos, né? E depois dele é que começou esse caos. Aí se sucederam aí Alexandre Campelo, né, que deu golpe para vencer a eleição, né? Burlou o Júlio Brandt, né? Que era para ser o verdadeiro eleito naquela época, né? O próprio Eurico voltou, teve o próprio Jorge Salgado, que em algum momento eu achei que podia ser um excelente presidente do Vasco, quando ele enfim chegou à presidência, ele já não estava mais com o mesmo fôlego, a mesma capacidade. Então, coisas tristes se sucederam e se sucedem com o Vasco, né? Mas o pior de tudo se chama Eurico Ângelo Miranda, apesar de eu repetir que ele tem algumas virtudes. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se puder, dar uma olhada aí
na descrição do vídeo.